Bom, vamos lá. Esse aqui, ó, o paquímetro. Paquímetro, você consegue fazer vários tipos de medições com ele aí, tá? Então, isso aqui é um paquímetro universal, tá? Para conhecer um pouquinho o paquímetro aí, vamos ver quais são as principais partes dele. Então, o que o paquímetro tem aqui, ó? O paquímetro tem, nessa parte aqui, ó, as orelhas fixas. E aqui eu tenho a orelha móvel, tá? Isso aqui, as orelhas são utilizadas bastante para fazer a medição de diâmetros, baixos, né? Medições internas. A gente tem também uma coisa muito importante dele, que é essa haste de profundidade aqui, ó, tá? Ela é responsável por fazer as medições de profundidade. Então, se eu pegar o paquímetro aqui, ó, eu abrindo o paquímetro, essa haste sai, e eu fechando o paquímetro, essa haste recolhe. Bom, além disso, eu tenho esse parafuso aqui, ó, que é o parafuso de aperto dele. Então eu consigo colocar uma medida e de repente travar o paquímetro usando esse parafuso. Tenho dois parafusos aqui, ó, de regulagem da folga do paquímetro. Tenho também isso aqui, ó, que é o encosto fixo, e aqui é o encosto móvel, porque ele se movimenta aqui na escala. Eu tenho aqui o bico fixo e tenho aqui o bico móvel. Olhando aqui, ó, esse paquímetro eu consigo medir em polegada fracionária e em milímetro. Então, na parte de cima aqui, ó, eu tenho a escala fixa do paquímetro em polegada. E aqui embaixo eu tenho a escala fixa do paquímetro em milímetro. Então, cada divisão dessa escala fixa aqui embaixo vale 1 milímetro. Esse paquímetro, por exemplo, ele vai até 150, o útil dele. E aqui a parte de cima eu tenho a polegada, que a menor divisão aqui seria 1,16. Eu consigo medir até, olhando aqui, ó, 6 polegadas. Tá? Aí quais tipos de medição esse paquímetro faz? A gente tem essa peça aqui, né? Então, com esse paquímetro aqui, ó, se eu for fazer medida externa, eu vou usar os encostos, ó. Então aqui eu estou fazendo uma medida. No caso aqui, ó, essa medida está dando 46,75, tá? Consigo também fazer medições com ele de profundidade. Por exemplo, eu tenho esse rebaixo aqui, ó, que usando a haste de profundidade, vou pegar um ângulo melhor aqui, ó, eu consigo fazer uma medição de profundidade. Como também eu posso usar um recurso assim não muito utilizado do paquímetro, que é essa parte de trás dele, ó, tá? Ou seja, esse encosto aqui, ó. Eu posso, por exemplo, colocar o paquímetro e medir esse rebaixo aqui, ó, apoiando o encosto frontal dele, ó, e fechando aqui, ó. Então a parte de trás do paquímetro pega lá e faz a medida, ó. Fazendo aqui, ó, dá um jeito de segurar a peça aí, ao mesmo tempo filmar. Um pouco difícil, mas a gente vai conseguir aqui. Então eu vou pegar aqui o paquímetro, ó. Encostou, fechou aqui, ó. Aí eu vou ter uma medida desse rebaixo, tá? E além disso, se eu for medir o furo, por exemplo, ó, consigo pegar o paquímetro, colocar as orelhas aqui e abrir ele dentro do furo, ó. Tento centralizar o máximo que eu posso. Eu vou lá e faço a leitura. No caso aqui tá dando 20,10, ó. Certo? Então, o paquímetro aí dá pra gente usar ele de diversas maneiras, tá? Bom,
Aí como é que funciona o paquímetro? Ele tem aqui, ó, olhando a parte de milímetro, ele tem a escala fixa dele e tem essa escalinha aqui que ela chama anônio. E no cantinho aqui, ó, ele tem a resolução do paquímetro. O que é a resolução do paquímetro? Ele é a menor medida que esse paquímetro consegue medir. Como que eu calculo isso? Eu pego a menor divisão que tem aqui na escala fixa, que no caso é 1 milímetro, e eu divido aqui, ó, pelo número de divisões do nônio. No caso, esse nônio aqui tem 20 divisões. E uma continha aí de 1 dividido por 20, a gente fazer aqui, ó. Então eu tenho 1 dividido por 20 vai ser igual a 0,05, que é a menor divisão em milímetro que ele mede. Então como é que eu vou fazer a leitura? Primeira coisa, a gente tem que se preocupar, vou pegar aqui, com os milímetros inteiros, ó. Por exemplo, se eu fazer essa medida aqui, ó, que medida que eu tenho aqui, ó? Então eu vou analisar o seguinte, ó. Eu vou analisar esse traço zero aqui, ó, do nônio. Quantos milímetros inteiros ele está marcando aqui, ó? No caso aqui ele está marcando 10 milímetros, ó. Então esse é o primeiro passo a medir com o micrômetro, ó. Por exemplo, se eu abrir ele um pouquinho mais aqui, ó, abrir ele para 20 milímetros. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 20 milímetros inteiros. E o mais interessante dele é que eu tenho 20 milímetros entre os encostos, ao mesmo tempo eu tenho 20 milímetros aqui de abertura de haste, tenho ao mesmo tempo aqui, ó, 20 milímetros de abertura das orelhas, né, que é a orelha fixa e a orelha móvel. E também, o quarto tipo de medida, eu tenho uma medida aqui, ó, de 20 milímetros desse encosto até nesse encosto frontal aqui do paquímetro. Essa é a parte mais fácil, né? Localizar os milímetros inteiros. Mas aí quando a gente não tem uma medida inteira, por exemplo aqui, ó, se a gente tem uma medida dessa aqui, ó, então eu tenho que olhar em milímetros o último traço que o zero do nônio passou. No caso, quantos milímetros inteiros ele passou? Qual foi o último traço aqui, ó? Foi o traço do 30 milímetros, tá? Só que ele chegou a dar 31 milímetros aqui, ó. Ele não chegou. Então, ele está dando 30, alguma coisa. No paquímetro, essa alguma coisa a gente localiza aqui no nônio. Então, qual que é a tarefa que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu tenho que olhar aqui nesse nônio, que é a parte de baixo, e procurar qual desses 20 tracinhos aqui, ó, coincidiu com qualquer um tracinho lá de cima. Então, por exemplo, ó, se a gente olhar aqui o número 4, a gente vê que ele não coincidiu, ó, ele está fora. Mas se a gente olhar nesse tracinho que está entre o 6 e o 7, ó, a gente pode ver que ele coincidiu com um tracinho aqui em cima. E é aí que eu vou pegar os quebrados. Então, se cada risquinho disso aqui vale 5 centésimos, eu tenho aqui, ó, 30, né? 5 centésimos, 10 centésimos, 15 centésimos, 20 centésimos, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. E assim, eu não preciso ficar contando toda hora. Eu simplesmente posso olhar o número aqui, ó, eu já sei que é 60, e se coincidiu no tracinho depois dele, então é 65. Que medida que eu tenho? Então vamos anotar aqui, ó. Eu tenho 30,65. Essa é a medida que eu tenho no paquímetro. Vamos fazer uma outra em milímetro aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Primeira coisa, eu vou olhar aqui o traço zero. Então, o traço zero, ele tá mostrando pra mim aqui, ó,
55, só que deu 55 exato? Não, ele passou um pouquinho. Esse pouquinho eu localizo no nônio. Então a segunda tarefa é olhar qual tracinho do nônio que coincidiu melhor com qualquer um de cima. No caso aqui, ó, foi esse tracinho que está entre o 2 e o 3, ó. Esse aqui, ó. Se cada divisão, né, lembrando, vale 5 centésimos, então eu vou ter uma medida aqui, ó, de 55,25. 20, que é o 2 aqui, né, 25. Tá? Uma coisa importante, ó, às vezes vai estar aqui, ó. Uma tarefa bem difícil é quando coincide esse traço aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma das medidas mais complicadas que tem de ler no paquímetro, ó. A gente vai olhar aqui e vai achar, poxa, tá 56. Mas se a gente reparar bem de pertinho aqui, ó, o traço zero quase chegou no 56. Por quê? Porque a gente tem uma medida aqui de 55,95, ó. E se coincidir esse traço aqui, ó, o primeiro, ó, só abrir um pouquinho o paquímetro, ó. Agora a gente já tem uma medida aqui, ó, de 56,05. Bacana? Bom, depois a gente vai olhar um pouquinho da polegada.